Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Pablo de Mello se apresentando humildemente para conversarmos mais uma vez. Mas antes, eu gostaria, por gentileza, de solicitar o seu apoio. Como assim? Tem que pagar? Não, meu querido, é só se inscrever no nosso canal. É clicar no botão de inscrever-se, né? E você automaticamente aciona o sininho. Tem algumas pessoas que têm dificuldades, porque é o seguinte, geralmente tem que ter pelo menos uma conta do Gmail e automaticamente você já vai ter conta no YouTube. E aí você já consegue acessar e se inscrever não só nesse canal, mas em outros mais que você deseja, tá bom? É de graça, fique tranquilo. Como diria o meu grande amigo, o ex-prefeito José Benedito, meus nobres, adamantinos e impolutos amigos, essa semana foi uma semana um tanto difícil. Eu gostaria muito de falar de um tema que meio que explodiu nessa pandemia. Por quê? Como assim, Pablo? Junto com as mortes que são oficialmente, vou falar em números arredondados, né? Aproximadamente 600 mil mortes, mas estima-se que isso chegue na casa de quase 1 milhão. Inclusive a própria demografia do Brasil toda foi modificada por conta dessa doença e a gente vai ter mais dados precisos, principalmente com o trabalho do IBGE, que parece que ano que vem vai ter realmente recursos. Inclusive nós vamos divulgar aí as vagas para trabalhar aí no IBGE, uma remuneração muito boa, tá? A gente vai estar divulgando, inclusive, uma excelente oportunidade para você que quer trabalhar. E junto com a pandemia, com as mortes, naturalmente a vida mudou radicalmente. Veio a crise financeira, veio a crise emocional, veio a crise conjugal e, naturalmente, um problema que é o mal do século, a depressão. E o grande problema da depressão, principalmente para os homens, que têm mais dificuldades em falar sobre o problema. Porque o primeiro passo, meus caros, é falar. E essa semana foi uma semana muito triste, porque pegou todo mundo assim desprevenido, porque um grande amigo, eu falo amigo mesmo, porque Pastor Chiquinho, onde eu tinha oportunidade de vê-lo, sempre a gente se cumprimentava, sempre falei muito bem do trabalho dele, não precisava nem falar, porque o trabalho dele era muito bom, em recuperação aí dos chamados dependentes químicos, né, que não pode falar drogado, porque senão tem gente que se ofende. Mas enfim, pegou todo mundo de surpresa, né? Ele se suicidou. Mas Pablo, como com uma pessoa de Deus e tal, para vocês verem, meus queridos, depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus. Há estudos aí mais recentes que a depressão ela tem relação até mesmo com o que você come. Vocês sabiam que a depressão ela tem relação direta até mesmo no seu intestino? Hoje sabe-se que o intestino tem uma inteligência própria, sabe? Então assim, o que eu quero resumidamente falar para vocês? Eu não vou entrar no assunto, porque primeiro não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas sou um ser humano que observa, que vive e convive. Não brinque com a dor dos outros, não brinque, não fique fazendo chacota, porque ela bate na porta das pessoas, às vezes pode bater na sua, ou às vezes você está vivendo ela, porque eu estava fazendo algumas pesquisas baseadas em estudos aí de Harvard e outras universidades renomadas no mundo, que às vezes a depressão ela se manifesta no excesso de bebida alcoólica, às vezes ela se manifesta, por exemplo, numa ansiedade descontrolada, ela se manifesta às vezes num excessivamente comendo, uma tristeza que não passa. São várias as situações. E eu quero fazer um lembrete aqui para vocês.
não é bem não posso dizer bem depressão, porque no quadro de clínico psiquiátrico dele não foi assim totalmente detalhadamente estudado. Isso eu acho que poderia até ser depois servir de matéria de estudo para alguém. O Damião, vocês lembram? Que colocou fogo na creche Gente Inocente. Foi uma tragédia que ficou conhecida no mundo inteiro, né? Janaúba, quando a gente fala de Janaúba fora, as pessoas dizem, onde queimou as crianças, enfim. E tudo isso também tem relação com a questão do psique, do psicológico. Às vezes, talvez, quem sabe, se o Damião, alguém tivesse prestado atenção no comportamento dele, talvez ele poderia ter sido diagnosticado e talvez essa tragédia poderia ter sido evitada. Não posso afirmar que poderia ser bem uma depressão, mas ali ele cometeu um ato de autoextermínio, porque quando a narrativa que nós temos da época, apesar que assim, as testemunhas poucas que sobreviveram, relatam que ele saiu jogando gasolina e parece que jogou nele mesmo, e aí foi aquela bagunça toda, que eu não gosto nem de lembrar, porque eu estava num dia no ar, gente, quando a notícia chegou, estava no ar, foi um dia muito triste. Mas o que eu quero deixar aqui de exemplo para vocês é o seguinte: não brinque com a dor do outro. Às vezes você tem alguém na sua casa que está passando por isso e você não está percebendo. Comece a prestar mais atenção, sabe? Porque isso também passa por um processo chamado de viver verdadeiramente o Evangelho. Amai o outro, amai o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você expressar esse amor pelas pessoas, enfim, você pode ajudá-las. Por exemplo, eu não posso receitar, mas eu trabalho com muitos produtos que ajudam nessa questão. Por exemplo, a gente tem um produto hoje que é o carro-chefe chamado a coenzima Q10. Depois você pesquisa aí o que é a coenzima Q10. Eu, por exemplo, eu sempre faço essa suplementação, com muita responsabilidade, claro. Mas assim, eu quero fazer o resumo de tudo. Depressão, problemas psiquiátricos, alcoolismo, drogas, enfim, tudo isso tem uma relação direta com o psicológico. E não é falta de Deus. Nós vimos aí o padre Marcelo Rossi passando por esse momento difícil, o padre Fábio de Mello, né? Enfim, então eu quero aqui dizer para vocês que fica aqui os meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos do pastor Chiquinho, que deixa uma marca para nós de que é importante amar o próximo. E deixa um outro alerta, né? Não, meu amigo, por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua dificuldade, o Deus que nós servimos, Ele é maior do que qualquer coisa. Eu falo por vocês porque eu também venho passando por muitas lutas, muitas batalhas, mas eu creio que não há vitória se não houver batalha. Então, creia e tenha certeza, a mensagem que eu quero deixar hoje, mais do que jornalística, sensacionalista, a mensagem é dizer o seguinte: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Nós não somos obrigados a viver tristes e nem oprimidos e nem calados. Fale, se expresse, procure ajuda. Hoje nós avançamos muito nessa área da psicologia e da psiquiatria. Então, abra o coração e mesmo você sendo um líder religioso, não tenha vergonha de procurar ajuda, porque você também precisa de ajuda, você também precisa ser curado, assim como Pedro foi curado por Jesus. Como assim curado, Pablo? Porque Pedro, infelizmente, negou Jesus 3 vezes. E até que Jesus o perguntou 3 vezes. Aquilo foi uma cura emocional. Pedro, tu me amas?
3 vezes, porque era a forma de curar o coração de Pedro, que diferentemente de Judas, que teve remorso, Pedro teve arrependimento. Então, ninguém aqui está acima de nenhuma lei, todos nós somos falhos, por isso, não tenha vergonha, peça ajuda, independentemente da sua religião, se você tem ou não, peça ajuda, abra o seu coração, tenho certeza, porque Deus é mais. E que o exemplo do pastor Chiquinho fique para nós, é o exemplo de um homem de fé, um homem de Deus.